Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. Vamos lá, então, vamos começar? 10 minutinhos, a gente esperou uns 10 minutinhos aí para o pessoal ir acabando de entrar, mas já vamos começando já o nosso webinar de hoje. Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença de todos vocês aí numa quinta-feira, pré-feriado de carnaval, 6h30 da tarde, né? A gente já está quase num sextou aí de carnaval. E gostaria de, para quem não conhece, não me conhece ainda e não conhece a OCA, vou fazer uma breve apresentação. Bom, meu nome é Lisa Rocha, eu sou CEO e sócia da OCA Energia. A OCA é uma empresa especializada em capacitação, treinamento e consultoria em geração distribuída, né, dentro do mercado de energia solar fotovoltaica. E agora, com uma novidade para esse ano, que nós estamos também ampliando esse escopo para o mercado de energia como um todo, né? Abrangendo aí ambiente de contratação livre, mercado livre e tudo mais. Bom, esse ano a gente está muito feliz porque esse é o primeiro webinar, nós estamos literalmente abrindo o nosso ano letivo com o webinar do Tiago. E então eu gostaria de contar para vocês essa novidade, né? Que esse ano nós vamos ter novos cursos na área de Mercado Livre, gestão de unidades consumidoras, trade, middle office, back office, front office, tudo isso dentro, que são carreiras dentro do universo do Mercado Livre. Nós estamos ampliando todo esse escopo de cursos e treinamentos, né? E quisemos trazer para esse primeiro webinar um tema que está muito em pauta dentro da geração distribuída, que é essa questão da regulação, né? Então, a gente está aí num mercado muito aquecido. Esse ano, mesmo a gente tentando bastante adiar um pouquinho, né, o início dessa nova regulação, que infelizmente não aconteceu. Então, no dia 8 de janeiro, as novas regras, né, da Lei 14.300, elas começaram a vigorar. E isso tem gerado muitas dúvidas, né, porque mudou uma série de questões, não só em relação à questão da taxação, né, da cobrança do fio, do uso do fio, mas também em relação a TUG de geração, a como que fica os optantes, como que fica a questão do direito adquirido, enfim. Então, a nossa ideia é exatamente trazer para vocês hoje esse bate-papo com o Dr. Tiago Bal, ele que é especialista em geração distribuída, né, também sócio de um escritório de advocacia, o Bal e Ribeiro Associados, e também investidor anjo de startups de energias renováveis. Então, ele veio aqui hoje conversar com vocês, né, apresentar aí os 10 principais pontos que geram muita dúvida dentro da Lei 14.300, né, e que são imprescindíveis para que a gente tenha esse conhecimento. Então, a ideia é fazer uma apresentação inicial e depois abrir para perguntas, né? Então, aproveitem esse tempo para vocês tirarem as suas dúvidas, perguntarem e sair daqui o mais esclarecido possível em relação a esses pontos que serão discutidos hoje, tá bom? Bom, eu queria pedir para vocês, se puderem, para compartilhar esse webinar aí para os amigos, para o pessoal ir entrando. Quem puder também dar um print aí, compartilhar nas redes sociais, seguir a gente nas nossas mídias sociais, @OCAenergia, LinkedIn, Instagram, que isso é sempre bacana para a gente conseguir trazer o maior número de pessoas para esses eventos. E a novidade desse webinar é que a gente vai fazer um sorteio de 1 hora de mentoria com o Dr. Tiago, né? E isso vai ser... Como que vai funcionar? Eu peço depois para vocês irem, para quem quiser participar desse sorteio, né? E mandando depois o nome de vocês pelo chat, que a equipe aqui vai anotar os nomes direitinho, colocar lá num sorteador online e no final da apresentação a gente vai fazer esse sorteio. Beleza? Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui.
Acho que não. Então, vamos lá. Bom, quero convidar, então, o Dr. Tiago para dar início aí na apresentação e um ótimo webinar para todos vocês. Olá, gente. Boa noite para todos. Para mim, uma grande honra, um grande prazer estar aqui falando para vocês sobre a nova regulamentação da geração distribuída, em parceria com a Oca Energia, que é uma empresa que a gente tem aí já há bastante tempo falando sobre essa possibilidade de um webinar e talvez aí, quem sabe, outros novos eventos, talvez em pontos específicos da norma. Eu quero reforçar a questão das redes sociais, né? A gente vai falar um pouco sobre o sorteio aqui e, além dos nomes, seguir a gente, dar um print na tela, colocar nos seus stories, fazer um movimento aí nas redes para que as pessoas possam começar a tomar consciência dessas novas regras que vão mudar um pouco o curso da geração distribuída daqui para frente. Nada de terror, de aterrorizar os integradores, os investidores, né? A GD não morreu, a GD não vai morrer. O mercado de energia ele é assim, né? E eu posso falar com propriedade. Eu estou no mercado de energia desde 2008. Comecei no mercado na Ômega Energia Renovável, que hoje deve ser uma das 6 ou 7 empresas privadas de geração de energia renovável na Bolsa de Valores. Fiz parte da fundação da Ômega. E de lá para cá, a gente vê o setor, seja na geração centralizada, seja até mesmo em questões relacionadas ao consumidor no mercado cativo, a gente tem uma oscilação o tempo inteiro em relação às regulamentações da ANEEL. Hoje mesmo eu fui consultar uma resolução, a 390 de 2009, na verdade, um assunto da 390 de 2009, e para falar um pouco sobre separação elétrica de equipamentos, e ela foi alterada 2 vezes ou 3 vezes durante esse ano, até ser totalmente revogada por uma outra resolução. Então, o setor ele é assim, né? A gente tem aí bastante trabalho na geração distribuída, são mais de 600 megawatts de projetos colocados em geração, não só de solar, mas de biomassa, biogás. Então, a geração distribuída ela é muito mais do que energia solar, né? Por isso que as oportunidades na geração distribuída elas são muito maiores do que o mercado hoje, talvez, tem focado, que seria a geração de energia solar, tá? Vamos lá, vamos começar. Vamos esquecer não, olha só. Eu preparei aqui uma apresentação, tá? Uma apresentação com 10 pontos importantes que vocês precisam saber da geração distribuída, das novas regras. E eu vou trazer um bônus, que é um ponto importante que a norma trouxe, uma interpretação muito complexa sobre a questão de alocação de créditos. Eu vou deixar para o final, mas para vocês ganharem o material e também concorrer a uma mentoria comigo, vocês precisam seguir os perfis da Oca e o meu perfil, printar ou tirar uma foto de algum momento do webinário e postar nos seus stories. E aí, quando for fazer o sorteio, nós vamos lá no perfil de vocês verificar se realmente vocês fizeram esse trabalho de casa. Então, assim, vamos direto ao ponto, né, que é o que nos interessa aqui agora, falar sobre as novas regras. E eu vou começar por um assunto que, durante o ano de 2022, ele foi um assunto extremamente complexo e de difícil solução, que é o direito adquirido versus o prazo para injeção de energia e o prazo que está no orçamento de conexão. O que acontece? A lei 14.300, ela trouxe lá no seu artigo 26 um dispositivo em que, para você ter o direito adquirido, você precisava cumular solicitação de parecer de acesso ou de orçamento de conexão. Então, aqui, alguns momentos eu vou falar parecer de acesso e outros eu vou falar orçamento de conexão, porque a Lei 14.300 tem a nomenclatura de parecer de acesso, mas a Resolução 1000 tem a nomenclatura agora, depois de 2021,
de orçamento de conexão. Então, para a gente estar familiarizado aí com o contexto. Então, a lei traz essas duas condições. Você protocolar a solicitação de parecer de acesso até 7 de janeiro de 2022 e iniciar a injeção de energia dentro dos prazos estabelecidos no artigo 26, que seria 120 dias para microgeração, 12 meses para mini solar, de fonte solar, e 30 para as demais fontes. Se você iniciasse a sua injeção de energia num período após esses prazos, você não teria o direito adquirido de não pagar o fio B até 2045. Então, qual que é o problema que surgiu naquele momento? Ora, o meu parecer de acesso, ele está dizendo que a obra da distribuidora estará disponível 18 meses após a emissão do parecer de acesso. Em se tratando, no meu modelo, por exemplo, de uma mini geração, que o prazo era de 12. Ainda que você terminasse a sua usina em 12 meses, você não ia conseguir injetar energia no sistema, porque você só consegue injetar energia se tiver a conexão disponível. Em algumas distribuidoras, inclusive, você não consegue solicitar o início da injeção ou a vistoria da conexão, para a conexão, se a distribuidora não te comunicar que a obra está concluída. E esse era um problema que surgiu e várias teses surgiram ali no ano de 2022. Eu, nas minhas contribuições da ANEEL para mudança, para as regras da 14300, eu fiz a propositura de que existia ali uma obrigação impossível. Se eu tenho um prazo de 12 meses ou 120 dias para injetar energia, mas a distribuidora não disponibiliza a rede para que eu possa fazer essa injeção, essa minha obrigação era impossível. Então, o mínimo que poderia ser feito era postergar o meu prazo para o prazo da distribuidora, que está previsto no orçamento de conexão. E várias outras instituições, escritórios também fizeram essa proposta e foi o que passou na ANEEL, na nova regulamentação que está na resolução 1059. Só um detalhe, a resolução 1059 revogou a resolução 482 e, consequentemente, a 687 e a 786, que eram as resoluções que criaram a geração compartilhada e a geração distribuída. Então, como que ficou agora? E eu vou mostrar aqui numa linha do tempo esse prazo para microgeração, por exemplo. O protocolo, no prazo, eu vou ter dois prazos para analisar. O prazo da lei e o prazo do orçamento de conexão. E aí, o que vai ficar, o que vai prevalecer? Vai prevalecer o maior prazo entre esses dois. Então, se o seu prazo do orçamento de conexão é de 18 meses e o seu prazo para injetar energia é de 12, prevalece o prazo de 18 meses. Você pode programar a sua obra para 18 meses. Agora, se você tem um prazo, por exemplo, de micro de 120 dias, tá? E o seu prazo de conexão com obras é de 180 dias, o prazo que você tem que iniciar a injeção é o de 180. Vai prevalecer sempre o maior prazo entre o prazo da lei e o do orçamento de conexão. Mas nós temos que ficar atento para quando o orçamento de conexão vier sem obra. Se eu tenho um orçamento de conexão sem obras, significa dizer que a rede da distribuidora está disponível para você iniciar a injeção de energia. E aí, se você tem na microgeração 120 dias para iniciar a injeção, você não pode considerar o prazo de 180 dias do orçamento. Você tem que iniciar a injeção com 120 dias. Por quê? Porque não tem obra na rede. A rede já está disponível. Então, o prazo que está de 180 dias é o prazo de validade do orçamento de conexão. Quando eu não tenho obras, a distribuidora vai te dar o prazo de validade do orçamento de conexão. É diferente o prazo de validade
e o prazo de início e finalização da obra da distribuidora. Quando eu tenho um parecer de acesso, um orçamento de conexão, com prazo, com obras para conexão, e ele é maior do que o prazo que está na lei, prevalece o prazo do orçamento de conexão. Porém, quando eu não tenho obras na rede, quando eu não tenho obras de conexão, e a distribuidora diz que o prazo de validade ele é uma determinada data que é maior do que o prazo que está na lei, eu preciso cumprir o prazo da lei. Então, e a gente fica muito atento, porque nos últimos dias eu recebi vários pareceres de acesso nesta condição, em que a microgeração tinha um prazo de validade no orçamento de conexão superior a 120 dias, e o integrador estava considerando o prazo do orçamento de conexão para o início da injeção dele. Se você não tem obra na rede e ela está disponível, basta você fazer a sua obra e solicitar o início da injeção, solicitar a vistoria para você poder fazer a conexão. Então, você não precisa cumprir aquele prazo de validade. Mas, quando tiver obra, você vai respeitar o prazo do orçamento de conexão. Então, ó, eu tenho prazo de obra do orçamento de conexão 180 dias. Só que, olha só, eu tenho prazo de obra, eu tenho obra. Então, o meu prazo, considerando a data da emissão do parecer de acesso, 20/3/2022, ele é 19/8/2023. O prazo de injeção previsto na Lei 14.300 é de 120 dias. Gente, aqui é 2023. Não... Depois eu altero isso aqui. E aí, eu tenho a emissão do parecer de acesso. Eu assino o parecer de acesso no dia 12/6/2023. Eu inicio a minha obra em 15/6/2023. Depois, eu finalizo a minha obra, ou seja, eu respeitei o prazo de 120 dias, tá? Eu concluo a minha obra no dia 15/7/2023. Eu estou quase a um mês antes de dar o prazo de final de obra. Solicito a vistoria no dia 20/8, ou seja, a distribuidora concluiu a obra dela exatamente no prazo dela, 19/8, e eu só posso solicitar a vistoria depois que ela termina a obra dela. Eu já solicitei a obra depois dos 180 dias, que é o prazo de obra de conexão, e inicia a minha injeção após os 120 dias. Eu vou consertar depois essa apresentação para mandar para vocês. O que eu quero dizer aqui? Se eu terminar minha obra antes e solicitar a minha conexão dentro do prazo do orçamento de conexão, o que acontece depois, está previsto agora na norma, eu tenho a suspensão do prazo. Então, eu não perco meu direito adquirido. O problema era que antes, sem essa regulamentação, se eu não iniciasse a minha injeção dentro dos meus 120 dias, 20/6, eu perderia o direito adquirido. Então, hoje vocês podem ficar tranquilos, que vocês não vão perder o direito adquirido se vocês iniciarem tiverem o início da injeção dentro do prazo do orçamento de conexão com obras. Se o orçamento de conexão vier sem obras e o prazo de validade for maior do que o prazo da lei, vocês têm que cumprir o prazo da lei. A gente, no final, vamos tirar um período aqui para adultas. Então, se vocês tiverem dúvidas aí, pode colocar no chat ou a gente faz no final dessa apresentação. Um outro problema que que surgiu aí quando começaram a soltar as primeiras informações sobre a regulamentação foi o biooptante. O que é o biooptante? O biooptante, para quem não sabe o que é o biooptante, é aquele consumidor que está no grupo A e instala uma geração de energia distribuída no local do seu consumo, no local da carga, até o tráfego de 112.5.
A resolução 414, que veio antes da resolução 1000, ela não trazia nenhuma informação a não ser o direito do faturamento no grupo B, de quem está no grupo A, mas que tem trafo até 112,5. Não falava de geração local e não falava de proibição de envio e recebimento de créditos. Aí, em 2021, e na 482 também não falava nada. Em 2021, veio a resolução 1000 alterada, que revogou a resolução 414, e ela manteve a mesma estrutura. Porém, em 2022, com a Lei 14.300, trouxe uma informação em relação ao optante B. Ele deveria ter geração local. E geração local, para a ANEEL, não é autoconsumo local. Tá? Não é autoconsumo, que possibilitaria o autoconsumo remoto. Hoje eu recebi um cliente do Ceará, e lá na distribuidora, ela permitia que você tivesse autoconsumo remoto e optasse a faturamento do grupo B. Então, por quê? Porque a distribuidora não tinha nenhum argumento com base na resolução 1000 ou na resolução 414 para exigir a geração local. A 14.300 trouxe essa questão e a ANEEL entendeu que isso, por se tratar de uma questão relacionada a faturamento, não teria direito adquirido pela condição anterior. Por isso, a ANEEL está entendendo o seguinte, com base na nova resolução 1059, se a sua geração não for local e se você estiver recebendo créditos ou enviando créditos excedentes para outra beneficiária, você não pode ser optante B. E se você não pode ser optante B, você vai ter que excluir os beneficiários, se você tem geração local, ou se a sua geração ela é remota, você vai ser faturado pelo grupo A, recebendo crédito na geração distribuída. Tá? Então, hoje, para você ser optante B, você tem que cumprir esses 3 requisitos. Possuir central geradora na unidade consumidora local, ter potência nominal menor ou igual a 112,5, o seu tráfego tem que ser de 112,5, e você não pode enviar ou receber crédito. Foi alterado o artigo 292 da resolução 1000. E aí a pergunta é, o que vai acontecer comigo? Então, esse cliente meu, qual que é a indignação dele? Ele conectou em 2018 uma geração remota, na 414 não proibia, na 1000 não proibia, em 2022 proibiu, mas a distribuidora não desconectou. E agora vem a resolução 1059, que inclusive determina que seja desconectado. Esse é um caso que o consumidor não conseguirá resolver com a distribuidora ou com a ANEEL. Ele vai ter que procurar um advogado e ele vai ter que entrar com uma ação judicial para discutir se ele tem ou não o direito adquirido à condição que ele estava antes das resoluções e antes da lei. Um apêndice aqui. A questão relacionada ao direito adquirido, que é o início da injeção de energia, mais a solicitação do parecer de acesso, ela não tem a ver com outros direitos que estão na 14.300, que são relacionados a faturamento. Tá? Com base, hoje, na interpretação da ANEEL, somente a possibilidade de você não pagar fio B até 2045 é que te dá o direito adquirido, caso você cumpra os requisitos do slide anterior. Agora, as demais situações trazidas na 14.300, que mudaram de conceito no setor, elas são aplicáveis a partir da publicação da Lei 14.300 e, segundo a ANEEL e a Procuradoria Federal que atua na ANEEL, os advogados da ANEEL, vamos dizer assim,
não há um direito adquirido em relação a esse ponto. Outro ponto que é muito importante saber qual que é a conceituação trazida pela Resolução 1059 é relacionada ao custo de disponibilidade e a cobrança do fio B. Então, a gente sabe que a Lei 14.300 veda a cobrança em duplicidade para todos os consumidores. Mas a gente, durante o ano inteiro de 2022, as distribuidoras cobraram em duplicidade o custo de disponibilidade. Tem muita gente que está aqui que está entrando na geração distribuída nesse momento. Mas o que é o custo de disponibilidade? O custo de disponibilidade, ele é aquele valor cobrado com base na sua ligação, se é trifásica, bifásica ou monofásica. Se ela é trifásica, você paga 100 kWh, se ela é bifásica, você vai pagar 50, e se ela é monofásica, você vai pagar 30. Então, esse valor é o mínimo faturável, inclusive é o termo tratado nas resoluções, mínimo faturável, que você tem que pagar à distribuidora pelo uso da rede dela. Porém, com a perda do direito adquirido, ou aqueles que não estão no direito adquirido, eles devem pagar o fio B a partir do ano de 2023 por percentuais que vão gradativamente sendo aumentados, progressivos, de 15% em 2022, de 23, desculpa, 15%, 30% em 24, 45% em 25 e assim por diante. Um detalhe, a resolução trouxe uma informação, a resolução 3169 de 2023, ela foi feita em 22 e foi publicada em 2023. Muitas pessoas não conseguem achar essa resolução no site da ANEEL, justamente pelo fato de muitos comunicarem a resolução homologatória que trouxe os percentuais de compensação do fio B e definiu uma nova nomenclatura que está sendo trazida na resolução 1059. A GD1, GD2 e GD3. Nós agora não vamos falar consumidor com direito adquirido, consumidor sem direito adquirido. O consumidor com direito adquirido são aqueles consumidores GD1. São os consumidores que estão lá no artigo 26, que protocolaram a sua solicitação de acesso ou já existiam já existiam ou protocolaram a sua solicitação de conexão até 7 de janeiro de 2023. Esses são os GD1, aqueles que não vão pagar fio B até 2045. Então, daqui para frente, quando você for ler a resolução 1059 ou a resolução 1000, você vai ver essa nomenclatura, GD1, GD2, GD3. Quem que são os GD2? GD2 são aqueles que estão enquadrados no artigo 27, aqueles que solicitaram a conexão fora do prazo do direito adquirido, ou seja, 8 de janeiro de 2023, e não se enquadram na GD3. O que é a GD3? São aqueles que solicitaram a partir de 8 de janeiro, mas tem potência instalada acima de 500 kW. Então, quem está abaixo de 500 kW e solicitou a partir de 8 de janeiro é GD2. Quem está acima de 500 e solicitou a partir de 8 de janeiro é GD3. Em fonte não despachável, tá? Na modalidade autoconsumo remoto ou geração compartilhada. E na geração compartilhada, se tiver um consumidor com 25 ou mais de participação do excedente de energia, o que é comum em consórcios hoje. Você tem um grupo de consumidor, um consumidor, quer dizer, um único CNPJ na geração compartilhada, por exemplo, que tem 25 ou mais da participação do excedente de energia injetada pela usina. Então, a partir de agora, nós vamos falar aqui GD1, GD2, GD3, tá? Depois eu vou colocar aqui no chat um link de um artigo que eu escrevi lá no blog do meu escritório, bauribeiro.com.br. Vou colocar aqui para vocês no chat.
www.balribeiro.com.br. Lá eu tenho 194 artigos publicados e eu publiquei um artigo explicando essa resolução homologatória e trazendo para vocês as informações sobre a GD1, GD2 e GD3. Então, voltando aqui, o custo de disponibilidade, tá? Qualquer consumidor do grupo B tem que pagar o faturamento mínimo para a distribuidora. Agora, ele deve ser cobrado caso o consumo medido for inferior ao consumo mínimo faturável. Só que isso é em valores monetários. A resolução 1059, ela explica a relação entre o custo de disponibilidade e o fio B e deixa claro que a análise é feita sobre o aspecto monetário. Aí eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Analisem as minhas premissas. Eu tenho aqui uma TUSD de 65 centavos o quilowatt-hora. Eu tenho uma TE de 22 centavos o quilowatt-hora. E eu tenho um fio B de 42 centavos o quilowatt-hora. Os dados de injeção de consumo. Consumo de rede, 800 kWh. Eu deixo bem claro, consumo que vem direto da rede, é o consumo da rede, não é o consumo de simultaneidade. O injetado, 1000 kW, aqui faltou o H. Rede trifásica, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é calcular o custo de disponibilidade. Então você vai pegar o 100 e multiplicar pela tarifa cheia. Você vai somar TUSD e TE. Aí um me pergunta assim, mas e o fio B, Thiago? Você não vai somar o fio B, não? O fio B já está dentro da tarifa da TUSD. Isso aqui, salvo me engano, é uma tarifa da Enel. Eu estou mostrando o quanto o fio B impacta na tarifa de algumas distribuidoras. Tá? Na CEMIG, a TUSD ela é menor e o fio B também é menor. Eu posso estar enganado na faixa aí de 23 centavos. Então, eu somando TE mais a TUSD, eu tenho a tarifa cheia. Então, eu tenho o custo de disponibilidade de 87,89, 87 centavos. Depois, eu vou calcular o fio B. Então, eu estou analisando aqui o fio B em 2023, que são 15%. Então, eu vou pegar o consumo da rede, por quê? Porque o fio B ele é cobrado do consumo que você teve da rede da distribuidora. Eu pego 800 kWh, multiplico por 15% e a tarifa do fio B. Eu tenho um resultado de R$ 51. O que é maior? O custo de disponibilidade ou o fio B? O custo de disponibilidade. Então, o que a distribuidora vai fazer? Ela vai te mandar uma fatura te cobrando 100% o valor do custo de disponibilidade neste caso. Eu peguei um exemplo jogando para 2029, o último ano que vai cobrar o fio B. E aí, gente, evidentemente que os dados aqui eu não considerei inflação, etc. É mais para que a gente tenha uma noção de valores para que a gente possa entender o cálculo, tá? Mas para fazer essa projeção teria que colocar a inflação. Então, se eu pegar 90% do fio do fio B, eu teria R$ 306. Então, teoricamente, eu não precisava mais pagar, teoricamente, pelo fato de eu não ter projetado com inflação. Eu não pagaria mais o custo de disponibilidade, porque o valor que eu tenho que pagar de fio B, ele é maior do que o custo de disponibilidade, acabando com o mito da bitaxação, da taxação dupla. Porque na proposta que estava na NT 41, o entendimento é que você pagaria o custo de disponibilidade e pagaria também o fio B. Então, isso aqui está resolvido.
tá fácil de calcular. A gente pode depois, eu vou divulgar no meu site outros cálculos mais detalhados, com inflação, para que vocês possam compreender. Então, acompanhe ali. A gente publica a cada 15 dias as publicações que a gente faz lá, para vocês entenderem como que é a cobrança do fio B. Mas eu acho que com essa mensagem aqui ficou bem legal. Eu vou ajustar essa apresentação aqui para colocar o H. Eu estava com fome, acabei comendo ele. Quando vocês receberem, vai estar certinho. Não custa lembrar, para vocês ganharem o material aqui e sortear 1 hora de mentoria comigo, tem que seguir os nossos perfis, tirar uma foto ou um print e postar nos stories marcando a Oca Energia e o Thiago Bal. Demanda contratada. Era tríade, né? Custo, disponibilidade, fio B e demanda contratada, TURS-G. Vimos agora que nós não temos 2 cobranças, 2 taxas, tá? E aqui, gente, nós estamos falando de microgeração, porque na mini geração, é claro que paga TURS-G. Mas agora nós temos também a obrigação de pagar TURS-G para microgeração. Tiago, aonde que está escrito isso na 14300? Porque a 14300 fala que microgeração não tem que pagar. Sim, lá no artigo 18, realmente falava isso na 14300. O artigo 18, ele falava o seguinte, que fica assegurado o livre acesso ao sistema de distribuição para as unidades com microgeração, mini geração distribuída, mediante o ressarcimento pelas unidades consumidoras com mini geração distribuída do custo de transporte envolvido. Então, todos têm direito ao acesso, mas a mini tem que pagar a TURS-G. Aí, tem o parágrafo único. No estabelecimento do custo de transporte, deve-se aplicar a tarifa correspondente à forma de uso do sistema de distribuição, realizada pela unidade com microgeração ou mini geração distribuída, se para injetar, se consumir. Então, TURS-C para consumo, TURS-G para injeção. Aí vem o problema. A Procuradoria da ANEEL, ela fez uma interpretação dizendo o seguinte, que o parágrafo único, ele é a exceção. Então, se o caput dizia que era só mini, a exceção é que a micro também entra. E aí criou-se uma batalha dentro da ANEEL com as associações, instituições contra a tripla taxação. Seria o novo meme, né? A tripla taxação do sol. Custo disponibilidade, fio B e TURS-G. Resolvemos o problema do custo disponibilidade do fio B e ficou a questão relacionada a TURS-G. E aí o seguinte, foi feita uma solução. A TURS-G para microgeração, ela vai ser cobrada, e aí a gente tem que entender o seguinte, para quem tiver o medidor bidirecional de demanda, e eu fiz questão de escrever isso aqui na apresentação, porque muita gente confunde demanda com energia injetada. Energia, até na própria legislação, quando você for ler na resolução 1000, lá está deixando bem claro que é quilowatt. Inclusive, foi até um ponto muito interessante na resolução 1059, de colocar o quilowatt como referência de demanda para facilitar a leitura. Então, eu preciso ter um medidor bidirecional de demanda. E aí tem gente que fala assim, Thiago, mas o meu medidor ele é bidirecional. A distribuidora lê a energia que eu injeto e a energia que eu consumo, exato. Ela lê quilowatt-hora, mas ela não lê demanda. E aí, hoje, os únicos consumidores que têm medidor bidirecional que mede demanda
são aqueles optantes do grupo B, do optante B. Por quê? Porque eles eram do grupo A, tinham um medidor instalado e quando foram faturados para o grupo B, permaneceram com o medidor. E por essa razão é possível medir tanto a demanda de consumo quanto a demanda de injeção. E aí ele pagará a TURGG. Tá? Tiago, mas a distribuidora pode trocar o medidor? Sim, ela pode. Mas primeiro, vai custar para ela e os fabricantes que foram até a ANEEL nas audiências públicas, nas consultas públicas, deixaram bem claro que para esse momento eles não têm o medidor para o grupo B, que mede demanda de consumo e demanda de injeção. Considerando isso, é possível afirmar que os consumidores conectados e o que vão conectar não pagarão TURGG. Então, de uma certa forma, a gente fica um pouco tranquilo. Mas quando os medidores começarem a aparecer e o custo for viável para a distribuidora cobrar, ele vai ser cobrado com base nessa forma. Demanda de injeção menos demanda de consumo versus TURGG. Tá? Então, é assim que vai ser analisado a cobrança da TURGG. Acabou o mito de tripla taxação. Podemos dizer dupla taxação por causa do fio B, que a taxação do sol veio por conta da cobrança do fio B. É isso que dá a fazer live à noite no horário de... Vocês estão ouvindo um barulho aí? Eu estou vendo na tela aqui o Newton. Tá vendo algum barulho de obra? Que eu estou ouvindo aqui. Tá, né? Deixa eu tentar colocar aqui o fone e melhorar a transmissão. Às vezes melhora. Elimina o ruído. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo, Newton? Beleza. Vamos ver se diminuiu o ruído, então. Vamos lá. Garantia de fiel cumprimento. A garantia de fiel cumprimento, ela veio para poder... Uma das técnicas da ANEEL para evitar a venda de parecer de acesso. Tá? Então é o seguinte. O que é a garantia de fiel cumprimento? Inicialmente, era um calção cobrado pela Lei 14.300, em que você pagaria em dinheiro um valor correspondente a 2,5% do capex da sua obra, do custo da sua obra, para as usinas maiores que 500 kW e menores que 1 MW. E as usinas acima de 1 MW pagaria 5%. Perfeito. A dúvida era, como eu pago, aonde eu pago, e qual que é o valor que eu considero para o meu projeto. A ANEEL, na nota técnica 41, ela trouxe uma tabela em que ela considera os valores que ela publica previstos de capex de usina, e na solar ficou algo próximo a 4.000 o quilowatt injetado, né? Ou 4 milhões de reais o megawatt. Que teoricamente é um valor baixo, considerado hoje o valor de mercado para algumas implantações, apesar de alguns clientes falarem que conseguem implantar a usina com 3.800, mas tudo bem. Então, a garantia de fiel cumprimento, ela teve uma inovação na resolução 1059, porque era impraticável, né, eu fazer depósito em dinheiro, e eu não tinha ali a previsão de remuneração desse dinheiro, se ele ia ficar na conta da distribuidora, etc. O que a nova resolução trouxe? Ela trouxe possibilidades de outras formas de pagamento. Permanece o calção,
títulos do Tesouro Nacional e fiança bancária. Nós tentamos a seguro-garantia, que é muito comum nas grandes obras de usinas hidrelétricas, nas grandes obras de infraestrutura, mas a ANEEL trouxe ali uma argumentação de que o seguro-garantia não seria de fácil execução. E pela dificuldade da execução dele, tiraram ele das modalidades. Então, você tem aí a fiança bancária, que seria interessante. O títulos do Tesouro, eu não sei se seria tão vantajoso, porque geralmente empresas não compram título do Tesouro, só pessoas físicas que costumam comprar títulos do Tesouro. Mas como a ANEEL quer evitar a venda de parecer de acesso, ela também entende que pessoas físicas poderiam ter aí a necessidade de pagar e podem utilizar título do Tesouro. Lembrando, se você tem uma usina hoje já conectada, você não precisa pagar garantia de fiel cumprimento. A gente recebe esse tipo de pergunta aqui o tempo inteiro. Mas, se você ampliar o seu sistema, você precisa pagar a garantia de fiel cumprimento daquilo que está ampliando. O que eu acho que é um absurdo, porque se ela quer vedar a venda de parecer de acesso, na minha opinião, foge um pouco a lógica eu aumentar o meu sistema e vender para uma terceira pessoa e compartilhar com ele ali terreno, etc. Mas tudo bem, a gente sabe que pode ter uma configuração dessa e aí a ANEEL decidiu cobrar também na ampliação. Os projetos que têm parecer de acesso, orçamento de conexão válido, tá? Na 14300 falava da publicação da 14300. Como não tinha regulamentação, a ANEEL, ao publicar a resolução 1059, ela diz o seguinte: para aqueles pareceres de acessos válidos na data da publicação da resolução 1059, vocês têm 90 dias para apresentar a garantia de fiel cumprimento ou celebrar o contrato de CURG, porque se você celebra o contrato de CURG, você está celebrando o compromisso com a distribuidora de conexão. Então, elide ali qualquer possibilidade de especulação do parecer de acesso. E aí você tem que escolher entre uma dessas hipóteses aqui, tá? Se você tem parecer de acesso que ainda não foi emitido, tá? Você solicitou, por exemplo, no dia 30 de dezembro de 2022, e ele vai ser emitido agora, na hora que você tiver a emissão do parecer de acesso, você tem 90 dias para poder pagar a garantia de fiel cumprimento. Então, esse é um detalhe que vocês precisam anotar aí e analisar os pareceres de acesso que vocês têm com seus clientes. Um detalhe, há uma exceção para não pagamento da garantia de fiel cumprimento, que são aqueles pareceres de acesso emitidos em nome de consórcio, cooperativas ou unidade de múltiplos consumidores. Agora, essa exceção, na resolução 1059, trouxe uma condição. Depois de conectado, você tem que permanecer com esse parecer de acesso em seu nome, ou na titularidade do condomínio, do consórcio, ou do EMUC, ou da cooperativa, por 12 meses. Essa é uma condição, tá? Senão, se você fizer a alteração de titularidade, você perde o direito adquirido. Um outro ponto que é importante aqui é a devolução. Concluiu a sua conexão, 30 dias depois, a distribuidora tem que te devolver o dinheiro. Ou te devolver o título, se for o título do Tesouro ou ofensa bancária. O interessante disso é que a ANEEL possibilitou que a distribuidora contrate instituições financeiras e que esse valor vai ser remunerado à taxa do IPCA. Você vai receber com correção. A desistência, tá? Você tem 90 dias para desistir do parecer de acesso para não pagar a garantia de fiel cumprimento. Então, após a emissão de parecer de acesso ou para aquele parecer de acesso que já foi emitido antes da publicação da resolução 1059, você tem 90 dias
seja demissão por perícia de acesso, se ele foi emitido após a 1059, ou se ele já foi emitido 90 dias após a publicação da resolução 1059. Tem muita gente que tem parecer de acesso em nome de SPE, Sociedade de Propósito Específico, que é muito comum. Você constitui uma sociedade de propósito específico, você aluga o terreno, você começa a fazer os projetos em nome dela e aportando esses valores. E aí, por isso, por essa razão, você tem aí essa questão relacionada à exclusão quando você tem um consórcio ou cooperativa ou múltiplas unidades consumidoras. Um minutinho, gente. Falhou aqui. Divisão de usinas. Esse é um tema que eu quis trazer, apesar de a gente... Apesar da gente não ter tido uma inovação, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui? É a informação de como isso está sendo tratado pela ANEEL. Na Lei 14.300, estava vedada a divisão de central geradora, mas não tínhamos regras objetivas. Como a gente não tinha regra objetiva, o que aconteceu? A distribuidora, ela identificava essas situações de vedação, de divisão irregular, de áreas contíguas, tinha absurdos em algumas cidades em que você tem um único engenheiro que solicitava o orçamento de conexão para vários interessados e a distribuidora chegava ao ponto, em alguns casos, teve julgamento na ANEEL nesse sentido, de que ali configurava uma divisão irregular porque por conta de você ter contratado o mesmo engenheiro que estava solicitando do vizinho anterior, apesar de ser áreas diferentes e solicitantes diferentes. Mas o engenheiro era o mesmo, o ART era o mesmo. Teve esse absurdo, inclusive, de distribuidora descaracterizar, e a ANEEL prontamente esclareceu que esse não seria um motivo plausível, especialmente em localizações em que às vezes você nem tem um engenheiro na cidade, mas você utiliza um engenheiro à distância, fornecido, por exemplo, pelo Sebrae. Era o caso específico. Tá? Então, manteve-se a redação da 14.300. Tá? Trazendo a exceção da 14.300 para usinas flutuantes, que é um negócio interessante para a GD. Tá? Você ter ali no espelho d'água de reservatórios várias usinas, tá, de 75 kW, por exemplo. É interessante esse movimento, tem muitas empresas de fora já chegando no Brasil oferecendo tecnologia. Só que a gente tem que entender que permaneceu o critério da subjetividade. E esse critério da subjetividade, pelo menos, tá, a resolução 1000 traz para uma regra para a distribuidora. A distribuidora tem que solicitar informações caso ela tenha dúvida, ela não pode, na dúvida, descaracterizar o projeto, e ela tem que permitir que o consumidor solicitante apresente as suas razões, contra o argumento da distribuidora que aquilo ali é uma divisão irregular. Mas, se ficar comprovado que é uma divisão irregular, vai interromper a sua aplicação no sistema de compensação. Você não vai ter o acesso ao sistema de compensação. Se você já estiver conectado e a distribuidora fizer uma fiscalização e identificar uma divisão irregular, vocês vão ser refaturados, considerando que vocês tiveram um consumo indevido dos beneficiários. Tá? Vai desconectar retroativamente e te cobrar todo o faturamento que teve sem o benefício da geração distribuída. Então, vocês têm que ficar muito atento em relação à divisão irregular,
com a documentação que vocês apresentam, tá? E se certificar que realmente vocês não estão tentando na operação ali fazer uma divisão para descaracterizar, por exemplo, de mini para microgeração. A nota técnica 41 da ANEEL trouxe alguns absurdos, de, por exemplo, considerar que quando você dividia duas usinas de 500 kW, né, em duas usinas de 250, uma do lado da outra, você estava tentando fugir do pagamento da garantia de fiel cumprimento e, ao mesmo tempo, você estava tentando fugir de se enquadrar na GD3. E aí, ela considerava que você estava fazendo uma divisão irregular. Nas contribuições, muitas instituições deixaram claro que aquilo ali seria uma vedação ilegal, porque a lei não trouxe aquelas possibilidades objetivas. Então, se quisesse criar um objetivo, que era divisão irregular, mas não criar casos concretos de revisão irregular, e isso passou pela ANEEL. Isso foi muito bom nesse sentido. Vamos lá. Potência máxima. Também é uma dúvida que a gente tem recebido, acho que tem uma interpretação um pouco complexa. A gente teve até a 14300 a potência máxima de sistemas até 5 MB. Veio a 14300 e trouxe ali o complemento da usina despachável, tá? E o que acontece? Eu tenho a possibilidade das solicitações de acesso que ocorreram até janeiro de 2023, 7 de janeiro de 2023, me enquadrar com 5 megas. Todo mundo que solicitou até janeiro de 2023 pode ter usinas até 5 megas. Depois de 2023, eu entro no conceito de despacháveis. Então, eu posso ter 5 megas nas usinas que são consideradas usinas despacháveis. Está lá no artigo 2º, no inciso IA, letra C, da norma da resolução 1000, da nova resolução 1000. E aí a solar, ela foi rebaixada para até 3 mega, porém, podendo chegar a 5 mega, se ela tiver armazenamento de pelo menos 20% de energia de geração diária. Esse é o texto que vem na resolução 1059, tá? Então, se você tiver o sistema de bateria junto à sua geração e que ele tem um armazenamento de pelo menos 20% da geração diária, a gente consegue enquadrar na potência chegando até 5 megas, tá? Então, assim, eu quis trazer esse conceito porque hoje a gente tem clientes que ainda querem construir duas usinas próximas de 2 mega. Para que isso seja possível, ele tem que ter o sistema de armazenamento. Senão ele não consegue. Se ele conectar a segunda usina de 2 mega, ele vai ultrapassar a potência de 3 e aí ele vai ser desenquadrado da geração distribuída, porque ele está solicitando uma conexão do lado da outra e aí é divisão irregular. Tá? Então, é importante entender potência máxima com divisão irregular, porque a partir de agora, você somar duas potências do lado da outra, por exemplo, de 1,5 com 2 mega, você vai ultrapassar os 3 mega. Então, a segunda conexão do lado da sua usina não será conectada, porque ela não tem um sistema de armazenamento e aí ela não poderia chegar à potência de 5 mega do conjunto. Por isso que é importante falar sobre a potência máxima logo após a gente falar de divisão irregular. A polêmica que teve também aí. A ANEEL, na loucura ali dos técnicos, não sei por que eles tiraram isso, colocaram que a mudança de beneficiário ocorreria 180 dias após o seu pedido de desligamento de algum beneficiário. Então, eu estou vendo aqui na tela que o Paulo César, o Aires e o Newton. Aí, eles estão no meu consórcio, tá? Vai, Thiago, consórcio com pessoa física? Consórcio hoje na geração distribuída permite pessoa física e jurídica, tá? Você pode ter cooperativa? Pode. Mas tem que avaliar o que é mais fácil fazer, uma cooperativa ou um consórcio. Evidentemente que é um consórcio e hoje perfeitamente você pode conectar consumidores no consórcio. Existe uma forma que isso seja feita.
talvez num outro webinar eu explico para vocês. Mas aí eu conectei, eu resolvi desconectar o Newton, porque ele está inadimplente comigo, e desconectei. E o Paulo César estava na fila, aguardando uma oportunidade no meu consórcio. Na regra que foi proposta anteriormente, pela ANEEL, eu só podia colocar o Paulo César 180 dias depois. E pasme, o Newton continuaria recebendo energia. Isso era uma loucura, é um erro, foi um erro, com certeza foi um erro ali dos técnicos da ANEEL. E aí o que ficou na regulamentação? Prevaleceu o que estava escrito na Lei 14.300. É óbvio, eu não poderia trazer um prazo maior do que está na lei. Eu posso trazer um prazo menor, mas não posso trazer um prazo maior. E aí prevaleceu o prazo de 30 dias, tá? Para fazer essa mudança de beneficiário. Redução de custo de disponibilidade. Tem muito integrador que pergunta isso. Ô, Thiago, eu li na lei 14.300 que gerador com potência instalada até 1.2 watts teria redução de 55% do custo de disponibilidade. 50% do custo de disponibilidade. Está escrito na lei mesmo. Só que a ANEEL entendeu que não tem razão técnica para isso. Então, não prometa para o seu cliente. Às vezes você tem ali uma casa com consumo bem baixo. Desculpa, uma casa não, um sistema que tem que ser abastecido com geração distribuída com um sistema de 1.2 watt. E aí ele pagaria um valor baixo do custo de disponibilidade. Só que a ANEEL entendeu que não há razão técnica para isso e não iria ter isonomia entre os demais participantes do sistema. E ela, na nota técnica e na resolução 1059, ela retirou essa possibilidade. Tentamos ali com diversas instituições e associações ter com que essa norma prevalecesse, que estava escrito na lei, mas a ANEEL bateu muito na tecla e realmente não contemplou isso na resolução. Vale a pena entrar com a ação judicial para ter esse direito? Talvez pelo custo de uma ação judicial, não. Tá? Mas entenda que aqui nós estamos falando de consumidor. Se algum consumidor se sentir lesado, pode ir ao juizado especial. Lembra que, no longo do tempo, considerando os juros compostos, um valor que seja de 20 centavos, de R$1, de R$50, ao longo do tempo, ele vai ser exponencialmente um valor relevante. Então, talvez possa ser interessante um consumidor buscar um juizado especial para uma ação dessa. Nós estamos caminhando aqui para o final das 10 e para o momento de pergunta. E eu vou lembrar vocês aí para participar do sorteio e receber o material. Tira um print, tira uma foto, posta nos stories e marca aí a Oca Energia e o meu perfil, tá? Gente, Thiago, tô olhando seu perfil aqui, tem bastante publicação, mas não te conhecia, isso é muito comum. Gente, eu publico todos os dias uma opinião minha sobre algo do setor lá no LinkedIn. Tá? Gosto muito do LinkedIn, não tem uma razão específica, mas é porque, como eu tenho prática de escrita, eu gosto muito, eu publico muito lá. Se você chegar no LinkedIn e me procurar, colocar aqui no chat, LinkedIn, Thiago Val Ribeiro, vocês vão me achar lá. Depois eu ponho um link para vocês aqui. Todo dia eu publico. Eu também tenho uma comunidade, vou colocar aqui no final, em que eu publico também nessa comunidade, é um grupo do WhatsApp que só recebe publicação. Ninguém do grupo fala, só o administrador, para vocês não terem mais um grupo para administrar. É um grupo de notícias. Vocês vão receber notícias todos os dias do setor de energia renovável, especialmente geração distribuída. Por exemplo, essa semana eu publiquei a liminar do ministro Fux, retomando a cobrança do ICMS sobre a TUG. Tá? Publiquei também um fato que é interessante, que eu tenho uma decisão judicial hoje, definitiva no Poder Judiciário. Daqui 10 anos, se o Poder Judiciário entender
que aquela tese não deve prevalecer mais, o Poder Judiciário pode revogar a minha decisão de 10 anos e eu ser obrigado a pagar o tributo que eu não recolhi durante aquele período. Então, são fatos que afetam a nossa vida como consumidor de energia elétrica ou como investidores nesse setor. Por fim, troca de titularidade. Gente, troca de titularidade não gera perda do direito adquirido, tá? Não gera perda do direito adquirido. Vocês podem trocar titularidade a hora que vocês quiserem, depois de conectado. Enquanto vocês estiverem em obra ou antes da obra, a alteração de titularidade, ela pode ser solicitada antes do período do processo de conexão, mas ela só pode ser realizada na distribuidora após a solicitação de vistoria, tá? Para os casos de vistoria, de vistoria e aprovação automática. Para aqueles casos em que a aprovação não é tácita, é somente após a aprovação da vistoria. Então, eu recebi o comunicado da distribuidora que a conexão está disponível. Ela terminou a obra dela. Naquele momento, eu posso solicitar alteração de titularidade, por exemplo, para um consórcio que está alugando a minha usina. Durante aquele período, que é o processo de conexão, que vai acontecer a vistoria, ela vai processar a alteração de titularidade do sistema dela, porque você vai entregar o documento do consórcio com os beneficiários, tá? E aí, na hora que ela faz a conexão, ela vai garantir que vai acontecer a distribuição de energia para os beneficiários do consórcio, da cooperativa ou da associação. Eu coloquei aqui que o prazo para alteração ele é de 3 dias úteis na área urbana e 5 dias úteis na área rural, para quando você faz a alteração de titularidade após a conexão. Porque durante o prazo de conexão, ela vai respeitar o prazo de vistoria. Pode ser que dê problema na vistoria e aquele prazo vai sendo renovado. Tá ok? Então, entenda que é uma pergunta que a gente recebe até hoje. A alteração de titularidade não perde o direito adquirido, desde que você faça ela após a solicitação de vistoria. Se você fizer alteração de titularidade, por exemplo, você tem uma SPE e vende essa SPE para alguém e muda o controle societário dela, você perde o direito adquirido porque você alterou a titularidade antes do processo, de iniciar o processo de conexão, tá? Então, antes da solicitação de vistoria, se você fizer algum movimento em que você altere a titularidade do seu projeto, você perde o direito adquirido. Depois da solicitação, aí você pode solicitar a distribuidora ou apresentar os documentos que geram a alteração de titularidade, e aí sim você vai ter processado o seu pedido, tá? Eu falei que ia falar 10 coisas relacionadas à geração distribuída que são importantes, que mudaram na regulamentação, mas eu trouxe um bônus, porque eu acho que isso aqui é um bônus, e é uma novidade para mim na regulamentação. Crédito de energia e excedente de energia. O que eu posso alocar para outro beneficiário? 14.300. Você só alocava excedente de energia. E excedente de energia é aquela energia que sobra da relação positiva entre injeção e consumo, em que você, dentro do ciclo de faturamento da distribuidora, alocava para outra unidade consumidora. Depois que fechasse o ciclo, aquele excedente, se não for utilizado para compensação, ele virava crédito. E na 14.300, eu só poderia alocar o crédito para outra unidade consumidora do mesmo titular, CPF ou CNPJ,
se eu encerrasse a relação contratual com a distribuidora. Então, eu tinha que ir lá encerrar a relação contratual e tinha um prazo para eu poder indicar o beneficiário. E se eu não tivesse uma outra unidade consumidora em meu nome, por exemplo? Eu tenho créditos que eu não consegui utilizá-los, eu encerrei a relação com a distribuidora, porque a usina que eu utilizava foi alugada para um consórcio, e eu não tenho mais injeção de energia, mas eu tenho crédito, que permanecerão comigo por 60 meses. Mas eu não podia alocar para uma outra unidade, por exemplo, do meu vizinho, porque não estava no meu CPF. E eu não tenho dinheiro para comprar um outro imóvel, eu não tenho aonde colocar aquele crédito de energia. A resolução 1000 trouxe uma novidade muito interessante, lá no artigo 655-M, salvo engano, parágrafo 3º, parágrafo 4º, em que, se eu não tiver outra unidade consumidora, do mesmo titular, tá? Na região da distribuidora, no momento do encerramento ou da alteração de titularidade, esses créditos eles vão ser automaticamente transferidos para outra unidade consumidora minha que vier ser conectada no prazo de 60 meses. Isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante, porque você pode alugar um imóvel e ser titular daquele imóvel, conectar na distribuidora e o seu crédito ser transferido para aquele local. Aí vem os espertos. Então vou fazer o seguinte, olha, eu vou usar o exemplo de quem está aparecendo na minha tela. O Newton tem créditos excedentes, não tem outra unidade consumidora, transferiu a titularidade da usina para um outro consumidor, mas ele fechou com o Aires. Ô, Aires, passa a conta da sua casa para mim, tá? E me paga pelos créditos que você utilizar no consumo, na compensação. Gente, toma cuidado. No artigo 655-M está claramente a vedação de venda de energia. Se essa operação for pega, vocês serão desconectados da distribuidora. Mas isso aqui é bônus. É bônus porque nunca na história da geração distribuída se pensou ceder créditos após o prazo de encerramento de conexão ou alteração de titularidade por uma outra unidade sua não existente no momento do encerramento, porque você tinha um prazo de 30 dias para apresentar o novo beneficiário, tá? Então, isso aqui é muito interessante na geração distribuída. Eu vou já para o final. Quero deixar para vocês aqui, tá? As minhas redes sociais. Estou no YouTube, tem um canal lá, o Thiago Bal, vocês vão me achar. LinkedIn, no Instagram, no TikTok é o mesmo do Instagram. E eu convido vocês a entrarem no blog lá do Bal Ribeiro. Lá tem muito artigo publicado. Publiquei agora, recentemente, um artigo falando sobre startups da geração de energia distribuída, tá? Tem vários modelos de negócio que podem ser, inclusive, por vocês criados, utilizando tecnologia e etc. O mercado de geração distribuída não morreu, não morreu. Tem muita oportunidade. A simultaneidade, na minha opinião, vai ser a palavra da vez em 2023, tá? Agora, nós precisamos realmente ser bastante criativos para que a gente possa criar projetos que se adequem a essa nova modalidade. Hoje eu recebi uma pergunta de uma empresa que me contratou para fazer um investimento, para fazer um treinamento, e ela falou comigo o seguinte: e aí, o que você acha? Você acha que você consegue transmitir, motivar a nossa equipe de vendas? Está desmotivada por conta de uma propaganda que foram feitas pelos próprios integradores, né? Eu acho que foi um tiro no pé. A GD, se você não conectar até janeiro de 2023,
você não vai ter mais geração distribuída. E agora, como é que você vende para o seu cliente uma geração distribuída se você falou com ele no ano passado que o seu prazo era até janeiro? E eu virei para ela e falei o seguinte, eu tenho usina e eu vou construir usina na GD2. Eu vou construir usina para pagar fio B. Porque eu acredito que quem construiu usina, inclusive nesse período ali até julho, se beneficia desses 2 anos em que a compensação ela vai ser menor. Estão me pedindo aqui o canal do WhatsApp. Enquanto a gente abre aí, Lisa, o canal para perguntas, eu vou pegar aqui e vou mandar para vocês o WhatsApp. Muito obrigada, Tiago. Quero agradecer aí seu tempo, sua apresentação. Eu tenho certeza que o pessoal aproveitou bastante. E vou trazer algumas perguntas aqui que eles deixaram no chat. E antes disso, gente, para quem ainda está na live, se quiser participar também do sorteio da mentoria com o Dr. Tiago, manda para a gente rapidinho aí no chat o nome de vocês, que daqui um pouquinho a gente já faz o sorteio, tá bom? Compartilha aí no chat, o pessoal do marketing está anotando ali, a gente já faz o sorteio. Vai concorrer a uma mentoria de 1 hora para tirar todas as dúvidas, e aí vocês podem trazer os casos específicos, aí, né, os casos que vocês estão enfrentando no dia a dia, para bater esse papo com o Dr. Tiago. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Paulo César de Oliveira, eu acredito que seja sobre a questão lá do direito adquirido nos primeiros slides, né, da apresentação. Ele coloca assim, e caso a concessionária não cumpra o prazo que ela havia informado, como que se dá essa questão? Vamos lá. Então é o seguinte, se a distribuidora Não cumprir o prazo dela, tá? Ela estará pendente com o prazo dela no orçamento de conexão. Então, aquele período em que ela está sem cumprimento da obrigação dela, vai suspender o seu prazo de início de injeção em igual prazo pelo período que ela está em atraso. Tá? Atraso de obra da distribuidora hoje é a coisa mais comum que tem. A gente pode estar dizendo aqui no escritório que a cada 10 orçamentos de conexão, nós já estamos chegando a 6 com atraso de obra. 6, 7 com atraso de obra. Então, não se preocupe, se tiver a obra atrasada, aquele período em que está atraso vai somar no seu prazo de início de injeção. Só temos uma situação aqui que é a preocupação de todo investidor. É terminar a obra e não ter conexão disponível. Tá? Regulatoriamente falando, e eu posso falar com muita propriedade, a distribuidora não vai resolver o seu problema e tampouco a ANEEL. Você vai ter que ir ao Poder Judiciário para entrar com uma ação de obrigação de fazer, para o juiz aplicar uma multa e obrigar a terminar aquela obra. E até mesmo depois, se você tiver um compromisso com a sua usina, seja com o consórcio, com o consumidor, autoconsumo remoto, você tem um compromisso financeiro de entregar essa energia pelo aluguel, você pode, inclusive, solicitar num outro movimento judicial as perdas e danos que você teve. Até se você tem um consumo em casa e está abatendo. Tá? A distribuidora ela tem que devolver crédito. Existe uma fórmula na Resolução 1000 em que ela calcula esse período, as suas perdas, a devolução em créditos. Mas ela nem sempre é satisfatória comparada a um compromisso que você tem do aluguel da sua usina. Tá? Então, você pode ficar tranquilo que o seu prazo vai ser somado por esse atraso. Tem mais uma aqui do Carlos, ele fala o seguinte, troca de titularidade, os créditos acumulados na unidade consumidora ficam vinculados ao CPF ou na unidade consumidora para o novo titular usufruir? Veja bem, não é encerramento de contrato, é a unidade consumidora, é a mesma unidade consumidora. Tá, então vamos entender o seguinte, quando eu tenho, ele está dizendo que eu estou entendendo que seria alteração de titularidade. Porque eu tenho que entender como é que funciona o sistema. Eu gero energia na minha unidade consumidora geradora. E ela tem o meu CPF. Então ela vai entregar energia, injetar energia no sistema para que eu possa usufruir
por meio de créditos daquela energia. Então, a energia excedente que não foi consumida vira crédito. Esse crédito ele vai ficar alocado na beneficiária da energia injetada, tá? Que vai ser o meu CPF, mas é a unidade consumidora. Tem casos que a unidade consumidora se confunde com a unidade consumidora geradora, que é como você está gerando no telhado, por exemplo, ou está gerando no local da carga no seu quintal. Então, naquele momento, o crédito fica ali naquela unidade consumidora, que é a mesma unidade geradora. Pois bem, se eu encerro a relação contratual ou se eu faço uma alteração de titularidade, esse crédito tem que ser consumido ali. É isso que a norma fala. Ele tem que ser consumido ali. Se eu quiser passar ele para outra unidade, eu posso indicar para a distribuidora dentro de um prazo que está no regulamento. E aí eu vou indicar, eu quero que esse meu crédito, aquilo que eu não conseguir consumir, vá para outra unidade. Eu não consigo pegar 100% dos créditos e passar para outra unidade. Eu só passo os créditos, e é de uma forma automática, aqueles créditos que eu não estou consumindo. Então, eu tenho, por exemplo, 10.000 kWh de créditos na minha unidade que eu consumo 1.000 kW mês. Então, a cada mês eu vou consumir ali os 1.000 kW. Mas vamos supor que está faltando 3 meses para dar o prazo de 60 dias, tá? E eu não vou conseguir consumir os 10.000 kW. Então, o que a norma está dizendo? Se você tiver uma outra unidade em seu nome, automaticamente os créditos que você não está compensando vão ser jogados para outra unidade. Então, eu acho que eu entendi a pergunta dele, que era, os créditos têm que ser consumidos onde eles estão. Beleza. Só que a norma trouxe a possibilidade deles serem consumidos em outro local. Eu só não posso pegar 100% deles e ceder. Eles são transferidos automaticamente pela própria distribuidora se você tiver uma outra unidade no mesmo CPF. Legal. A Etienne fez a seguinte pergunta: estou com uma usina sendo instalada de 112,5, deve ser de quilowatt-pico, porém atendida em baixa tensão, não tem transformador. Nesse caso, pode compartilhar? Eu estou entendendo, assim, eu não entendi um pouco a pergunta dela, para te falar a verdade. Ela fala que está sendo atendida em baixa tensão. Eu não sei se ela é optante B. Se ela for optante B, ela não pode compartilhar. Se ela tiver no grupo B, ela pode compartilhar. Tá? Só tem duas respostas para isso, na minha opinião. O grupo B não pode compartilhar. Desculpa. Optante B, ou seja, ela está no grupo A, optou pelo faturamento do grupo B, não pode compartilhar a energia dela. Não pode ter beneficiária. Agora, se ela já é naturalmente faturada pelo grupo B, aí da média tensão ela pode sim. Ok. Mais uma pergunta do Alexandre. Só um detalhe, ela pode estar no grupo A e está sendo faturada, está no grupo A e ter a geração. Se ela está no grupo A e tem a geração de micro, ela pode também compartilhar essa energia sem problema algum, tá bom? Okay. Talvez é o caso dela, quando ela fala que está na média tensão. Pergunta do Alexandre. Pessoal, se uma unidade consumidora beneficiária ligar um chuveiro por mais de 15 minutos uma vez no mês, a demanda de consumo já era maior que a demanda injetada e, portanto, não terá cobrança da TUS de G. Faz sentido? Não faz sentido porque o que ele está falando aí é de energia. Tá? Análise é demanda. Então, aqui, ele está consumindo, ele está puxando energia da rede. Então, assim, essa é uma técnica que está todo mundo criando como possibilidade de você ficar ligando um chuveiro ali na sua usina para poder não pagar a demanda, mas a gente entende que não é esse o critério da norma, não. Pergunta do Carlos: se caso tenha seja necessário, né, obra de conexão, o consumidor terá alguma participação financeira? Se sim, em qual situação ou quais situações? Tá, isso realmente é uma dúvida que todo mundo tem e criou-se um mito de que a microgeração não paga
obra. Paga obra sim. Nós vamos lá agora no artigo 104 da resolução 1000. Tem que entender o seguinte. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. A Lei 14.300, o que ela fala? Ela fala que você tem direito ao acesso à rede e que não terá custos financeiros o microgerador na rede, respeitado o regulamento. Quando ela fala respeitado o regulamento, se o regulamento trouxer condições para que utilize, que cobre a participação financeira, não tem como, vai cobrar. Então, eu começo aqui da conexão gratuita, tá vendo? Eu tenho aqui um artigo na resolução 1000, que é o 104. Então, quem tem conexão gratuita? É a unidade consumidora ao sistema de distribuição de energia, desde que atendidos de forma conjunta os seguintes critérios. Não é só um, são todos. Está enquadrado no grupo B. Tensão de conexão menor que 2,3 kV. Carga instalada na unidade consumidora menor ou igual a 50. Então, criou-se o mito que toda unidade menor que 50 kW não paga custo financeiro. E tem gente aí que está recebendo parecer de acesso com custo financeiro de 20 mil, 30 mil, 100 mil. Eu tenho até de 49 milhões, né? Mas isso aí é outra coisa. Não exista outra unidade consumidora com fornecimento de energia na propriedade. Beleza. Só tem um terreno lá na área rural, estou conectando a minha usina. Obras para viabilizar a conexão contemplando. É aí que está o negócio, é aí que está o pulo do gato para a distribuidora. Extensão, reforço ou melhoria de rede de distribuição em tensão menor ou igual a 138 kV, incluindo a instalação ou substituição de transformador. Acabou. Aqui é onde ela cobra a participação financeira. Então, não se aplica a unidade de iluminação pública e outras múltiplas unidades consumidoras. Então, você tem que entender que esse dispositivo 4 até o 105 é que vai estabelecer a questão do custo financeiro. E aqui eu estou desmistificando esse mito de que microgeração não paga custo financeiro. Paga sim. E a gente tem visto muitos clientes pagando. Os clientes vêm para a gente querer entrar com a ação, a gente mostra esse artigo e vê que não tem como discutir. Eu não sou engenheiro. Então, quando eu chego aqui na extensão e reforço, a gente vai conversar com o engenheiro e vai falar, isso aqui é reforço de rede, está claro aqui no objeto. O objeto às vezes vem claro e aí tem que pagar sim. Legal, vamos lá, mais uma, Volmir Ribeiro. Professor, então, antes de iniciar a obra, é preciso ter licença da operadora? Operadora não, Isso é a concessionária, né? Distribuidora, né? Sim, antes de você... Na verdade, é o seguinte, o que te dá licença para fazer a obra da sua usina é o parecer de acesso. Essa é a autorização para você conectar. Se você fizer a obra e solicitar o parecer de acesso, você pode ter negado a conexão por sobrecarregamento da rede. Ou vir um parecer de acesso com um custo de obra absurdo. Tiago, mas ninguém faz isso. Faz. Faz e faz muito. Constrói a usina todinha e depois vai solicitar acesso à distribuidora. Tá? Então, você tem que ter o parecer de acesso. O orçamento de conexão. Mais uma aqui do Antônio Filho. No exemplo de TUSD mais TE igual a 89 centavos, o valor da nova tarifa, cobrando a adição de 15% até 90%, seria de 1,10, por exemplo, enquanto a tarifa para quem não tem GD se manteria em 0,89? Não, a tarifa cheia que eu coloquei no exemplo, ela é a tarifa cheia para qualquer consumidor do grupo B. Essa tarifa de R$1 que ele está falando aí em Minas Gerais, é uma tarifa que vigorou lá no início de 2022. Com a redução do ICMS de 31% para 18%, a tarifa e depois a retirada do ICMS sobre a TUSD, a tarifa caiu para 75 centavos. No meu exemplo, é uma tarifa de uma distribuidora de 87 centavos cheia para todos os consumidores do grupo B. Então, não existe uma tarifa diferenciada dentro do grupo B. Existe uma tarifa diferenciada. Estou falando do grupo B convencional, tá? Ou residencial. Existe uma tarifa para o grupo A que é diferente.
Então, aqui eu não entendi essa relação que ele falou de R$1, mas aqui os 87 centavos é a tarifa cheia, que dentro dela tem TE e TUG. Somando os 65 centavos mais os 22, dá aqui os 87. Ok, o Luiz Henrique mandou assim, parabéns pela apresentação, Tiago. No caso de uma micro de 75 kW sem obra, já fiz o pedido de vistoria várias vezes e com muita antecedência. Já passou o prazo da CEMIG fazer a vistoria, mas estão atrasados e não fizeram. O prazo de 120 dias para conectar está acabando. O que aconteceria nesse caso, se passar os 120 dias? Eu perderia o direito adquirido? Não, ele não vai perder o direito adquirido, porque como a distribuidora está pendente com a obra dela, essa pendência soma no prazo dele de início de injeção. Ok. O Volmir, pelo que entendi, corro o risco de terminar a obra e não poder injetar na rede enquanto a distribuidora não autorizar. Sim, né? Exato, exatamente. Você corre o risco. E tem muita gente com obra parada, pronta para conectar e sem disponibilidade de conexão. Poderia haver um exemplo do artigo 440 da Resolução 1000, que fala do atraso nos serviços da distribuidora. A multa é monetária ou em crédito de energia? Você está mudo, Tiago. Vamos colocar na tela aqui. Não é o 400 não, tá? Eu de cabeça que eu não lembro. 440. Ah, tá. 440. Olha aqui. O caso não cumprimento dos prazos. E aí serve para o atraso da conexão, tá? A fórmula é: você pega aqui o VRC, valor monetário base para cálculo de compensação, que vai considerar o encargo da distribuidora. Você tem os coeficientes, e aí, quando a distribuidora faz esse cálculo, ela vai chegar num valor de compensação. Ela vai te devolver na sua conta créditos, tá? Por que isso, gente? Esse artigo aqui, ele foi criado para consumidores. O entendimento era consumo. Então, imagina você que ficou lá 3 dias sem energia e a distribuidora não resolveu o seu problema. Então, você vai receber a compensação com crédito na sua conta. Então, as próximas contas suas, ela viria com um crédito com base nessa fórmula em que você ficaria sem pagar essa conta de energia. Isso vai acontecer também com a microgeração. A questão é que esse cálculo, ele não compensa o valor que você está deixando de receber quando você aluga a sua usina. Esse que é o grande problema. Tá? Creditar ao consumidor, mais usuários, ela vai creditar quilowatt-hora na sua conta. É isso que ela vai fazer. A gente tem vários exemplos aqui. A gente espera que o cliente receba para depois entrar com a ação judicial de reparação de danos. Ok. E vou só fazer o Luiz Henrique, que fez a pergunta aqui da usina de 75 kW, né, do prazo de 120 dias, ele falou que a pergunta dele é porque o parecer não tem obra, por isso a dúvida caso passe os 120 dias, entendeu? Se teria alguma perda de direito adquirido. Eu entendo que nesse caso, com a explicação que ele deu, nós temos que entender quando ele fala assim, eu já solicitei várias vezes, ele entrou no canal da CEMIG Atende, ele fez reclamação, ele foi na ouvidoria da distribuidora e ele foi na ouvidoria da ANEEL. Eu entendo que ele não vai perder o direito adquirido dele porque ele não consegue injetar energia se a distribuidora não liberar a rede para ele. Então, o que eu estou entendendo que tem atraso é na ida para fazer a vistoria e não no atraso de conexão,
que é o que a gente tinha entendido no início da pergunta. Então, eu continuo afirmando que ele não terá problemas em relação ao direito adquirido. Tá ótimo, então. Ele confirmou aqui, isso mesmo, Thiago. Gente, então... Mas tem que reclamar, gente. Tem que reclamar. Tem muita gente que fica mandando e-mail e não tem resposta. É ouvidoria. Primeiro, reclamação. Depois, ouvidoria. E ir na ouvidoria da ANEEL. Tá? Tem que fazer isso. E isso é importante também, né, Tiago? Até para que se cumpra as regras, né? Porque se de repente não faz as reclamações, não vai por todos os meios ali, os caras eles vão dando nó, né? Eu falo até para cliente, a gente aqui é tão conservador que a gente faz até carta com a AR e manda para a distribuidora. Quando é uma obra muito grande, tá? A gente faz até notificação judicial. A gente faz uma notificação, vai ao Poder Judiciário, vai um oficial de justiça lá na CEMIG. E aí encerra o caso ali, ele já notificou. Aí lá na frente não tem discussão. Não tem discussão, ela vai ter que manter o direito adquirido. A gente faz até isso, inclusive. Perfeito. Bom, pessoal, já são 8h16 já, então a gente vai fazer o sorteio rapidinho aqui para ver quem vai ganhar essa 1 hora de mentoria aí com o Dr. Tiago, e depois a gente já encerra, tá bom? Ana, você consegue rodar daí o app? Oi, Lisa, consigo sim. Na hora que vocês estiverem vendo, você me avisa. Já pode compartilhar, ainda não apareceu aqui. Aí, pronto. Essa contagem regressiva aí mata a gente. O Flávio Geraldo. Flávio Geraldo. Flávio Geraldo Gontijo. Flávio, a gente vai entrar em contato com você, tá bom? E para depois agendar aí essa mentoria junto com o Dr. Tiago. Bom, gostaria de agradecer a participação de todos. Tiago, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, dando essas explicações, né? E muito obrigado também para todo mundo que participou, que ficou conosco aqui até essa hora. A ideia é essa mesmo, e a gente trazendo cada vez mais conteúdo para vocês, e para que a gente possa ter esses momentos de interação, de compartilhamento de conhecimento. Eu acho que isso vai fortalecendo todo mundo e vai fortalecendo o setor também, tá bom? Muito obrigada e boa noite para todo mundo. Gente, obrigado, tá? Peço desculpa para vocês e qualquer problema na transmissão. Vou fazer uns pequenos ajustes aqui na apresentação para depois aqueles que fizeram a foto, né, e foram lá no Instagram vão receber a apresentação. Um abraço para vocês. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.